Louvado seja o nome do nosso Deus. Aqui é o pastor Ramon Nascimento e eu quero compartilhar uma palavra ao teu coração. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para que você seja notificado a cada vídeo que eu postar. Também não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com outras pessoas e deixar um comentário daquilo que você aprendeu com o maná de hoje. O alimento diário de hoje tem como título As 3 coisas que mais destroem os cristãos. Geralmente, quando estudamos a parábola do semeador, no Evangelho de Lucas, do capítulo 8, do verso 4 ao 15, aquela onde Jesus fala sobre um semeador distribuindo sementes sobre vários tipos de solos, temos a tendência de aplicá-la diretamente a pessoas que ainda não conhecem a Deus. E, de fato, esse é o foco principal da parábola, que em seu final fala da semente que caiu em boa terra, ou seja, um coração onde houve conversão. Mas hoje gostaria de te convidar a aplicarmos essa parábola em nós crentes, para aprendermos sobre comportamentos nossos que literalmente são destruidores da nossa frutificação, do nosso crescimento, da nossa vida de comunhão com Deus. Há 3 coisas que mais destroem os cristãos, não as permitem em sua vida. A primeira, a falta de valorização da palavra de Deus. Jesus diz o seguinte: e os seus discípulos o interrogaram dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Lucas, capítulo 8, do verso 9 ao 10. Evidentemente, as parábolas exigiam de quem as escutasse interesse em um aprofundamento. Interesse esse que a maioria das pessoas não tinha, por isso não viam e não entendiam. Quando nós, cristãos, perdemos o interesse pela palavra de Deus, pelas reuniões de estudo da palavra do Senhor, pelas escolas dominicais, por uma dedicação diária e valorização da busca pelo conhecimento que vem do Senhor, teremos então resultados negativos, destruidores em nossa frutificação. Cristãos fracos, desanimados, frios na fé. Esses são alguns dos resultados de não valorizar a palavra de Deus. Jesus disse que para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Os crentes que estão nessa situação são facilmente assaltados pelo diabo, que facilmente os desvia da palavra do Senhor. Veja como Jesus mostrou isso claramente. Caiu à beira do caminho são as que ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Lucas capítulo 8, verso 12. O diabo rouba a semente facilmente, pois esses crentes não valorizam a palavra como um tesouro precioso a ser guardado no mais profundo do coração. Pense agora, no seu dia a dia você valoriza a palavra de Deus como ela merece? Observe que Jesus contou a parábola para uma multidão, mas só os discípulos quiseram entender mais da parábola. Só eles tiveram interesse e valorizaram o ensino de Jesus. Segundo, a falta de resiliência no dia a dia da vida. Jesus falou agora de pessoas sem raiz. A quem caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Lucas 8, verso 13. A resiliência é a capacidade de suportar pressões e dificuldades. O exemplo mais simples é o elástico. Ele suporta ser puxado, torcido, mas volta ao seu estado original. Muitos crentes têm negligenciado o cuidado de sua vida com Deus no dia a dia. Alguns buscam a Deus apenas no domingo e de forma interesseira, atrás de bênçãos. No restante da semana ficam vazios do Senhor. Não oram, não leem a Bíblia, não fazem nada para manter a semente germinando e crescendo. Querem somente as bênçãos de Deus. Não suporta as dores, as provas. Por isso ficam frios, desanimados, cansados e não poucas vezes se afastam do Senhor e da obra de Deus por não se dedicar a enfrentar as provações com bom ânimo.
Por isso é preciso encarar as provações da vida com os olhos da fé para vencê-las. Pense agora, quando foi a última vez que você enfrentou uma provação difícil adorando a Deus e ficando firme com Ele em todo o seu coração? Em último lugar, permitir um coração sobrecarregado. Dentre outros nossos possíveis erros como cristãos, creio que esse seja um dos mais perigosos e destrutivos. Jesus disse: "A que caiu entre os espinhos são as que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer." Lucas capítulo 8, verso de número 14. Hoje os cristãos têm sido muitas vezes engolidos pelas correrias da vida. São tantos afazeres, são tantos sonhos, tanta busca para ter cada vez mais, que a busca diária por essas coisas que Jesus chama de cuidados, riquezas e deleites da vida, principalmente quando buscado sem considerar a vontade de Deus, leva o cristão ao sufocamento. Esse sufocamento é um coração sobrecarregado de coisas. Quando o coração está cheio, para se colocar mais coisas nele é preciso tirar algumas que já estão lá dentro, ocupando espaço. Muitos têm tirado seu tempo com Deus, têm tirado tempo de oração, tempo de leitura bíblica, de serviço ao próximo, têm tirado o foco em servir ao Senhor. Tirando essas coisas mais importantes, o adubo para o nosso amadurecimento sobrecarrega-se com menos importante, causando um sufocamento. Na parábola, isso é exemplificado pelos espinhos, que não deixam a semente crescer e dar frutos. Crentes infrutíferos, totalmente secos, sem fervor espiritual, são uma grande realidade hoje nas igrejas. Pense agora, você está tirando as coisas de Deus pouco a pouco de seu coração e colocando outras no lugar, causando dia a dia um sufocamento na sua vida com Deus? Mas escute, há uma esperança. A esperança contida no texto é que uma terra pode se transformar em uma terra boa para frutificar. Caiu na terra boa são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Esses frutificam com a perseverança. Lucas 8, verso 15. Reter a palavra é trazer a semente para o bom solo, cuidar dela, prover todas as condições necessárias para ela crescer. O crente que ainda não faz isso pode passar a fazer. Pode passar a valorizar a palavra de Deus em sua vida, com foco e atenção nela. Pode mudar sua postura diante das provações da vida e encará-las com um olhar de fé, e pode também fazer uma faxina em seu coração, tirando o que não edifica e trazendo para dentro tudo que vem de Deus e é edificante. Por isso, permanecer como uma planta medíocre, um cristão seco, é uma escolha minha e sua. Podemos mudá-la agora se buscarmos isso em Deus com atitudes conscientes. Pense agora, o que posso fazer para ser um solo fértil para as sementes que Deus coloca em minha vida? Deixa eu orar por você. Pai querido, Deus eterno, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu entro em Tua presença. E a minha oração e o meu pedido neste momento é que o Teu Filho compreenda a Tua palavra. Que o Teu Filho possa entender os Teus ensinamentos. Ó doce e amado Espírito Santo, o Senhor é o nosso professor. Nos ajude também a cada dia a compreender mais a Tua palavra e, acima de tudo, colocá-la em prática. Este é o meu pedido. Esta é a minha oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.